Olá pessoal, professor Digivan do canal Eletrotécnica Moderna. Hoje nós vamos continuar a primeira aula de comandos. Eu fiz a abordagem sobre disjuntores de caixa moldada, são disjuntores maiores, com maior potencial. Disjuntores que têm acessórios, dispositivos de acessório para comando. Internamente, esses disjuntores ele tem uma série de aplicações e o disjuntor específico para trabalhar em conjunto com comando. Se nós formos falar de disjuntores no geral, indo do mais simples ao mais complexo, os disjuntores mais simples, para muita gente, falar de disjuntor é irrelevante. Por quê? É muito comum você ver os disjuntores termomagnéticos com estruturas simples, que a gente é classificado como os mini disjuntores. Mas os disjuntores mais específicos, voltados para algumas finalidades e proteções em circuitos mais complexos, envolvem uma série de outras coisas. Então tem uma relação muito firme com comandos elétricos. O disjuntor que eu utilizei como exemplo, que é um disjuntor de marca Vega, ele, além de ter os controles em relação às grandezas e às variáveis elétricas, propriamente dito, que é a função dele, que é fazer a proteção termomagnética, também ele pode trabalhar em conjunto com o comando. Como isso? Geralmente é necessário você informar o estado do disjuntor. Então, eu preciso utilizar a sinalização do disjuntor para informar que o disjuntor ou ele desligou porque alguém foi lá e desligou, ou ele desligou porque tem uma anomalia no circuito, uma sobrecarga ou um curto-circuito, uma elevação da corrente por curto-circuito. Quando isso ocorre, às vezes em alguns sistemas que envolvem comandos, é necessário você ter uma sinalização desse acontecido. É um acompanhamento de falha, na verdade, um acompanhamento da condição do disjuntor. Então esses disjuntores são munidos de acessórios e que permitem você fazer com que ele faça parte efetivamente do comando e ajudar, ou seja, fazer parte da lógica do comando naquela determinada situação. Outro fator que eu queria abordar aqui seria a questão da mudança em relação a comando na atualidade. Quero deixar claro que sempre a gente, quando inicia estudando comandos, a gente vai falar de partida direta, que é uma chave magnética para a partida do motor. A gente vai falar de reversora, a gente vai falar especialmente de estrela triângulo. Esses são comandos, as lógicas tradicionais que são aplicadas para, geralmente para ensinar ou para estudar, ou para usar como exemplo. O sistema de comando hoje, na atualidade, principalmente nas indústrias ou nas áreas onde você tem aplicações mais modernas, equipamentos e máquinas mais modernas, você passa a ver um sistema de aplicação de lógica do comando diferente. Por quê? Justamente por conta das mudanças tecnológicas, quando você tem equipamentos que faz o controle lógico e o comando só está ali, na verdade os contadores, que são os dispositivos que compõem o comando, que é o comando tradicional, estão ali só como um receptor para intermediar a partida, no caso, partir a parte de potência, ou seja, ligar a parte de potência. Os comandos tradicionais, que é o comandos elétricos que a gente conhece, tanto a gente usa a parte de potencial, como também a gente usa os contatos, que são os contatos que a gente conhece como contato auxiliar, para poder fazer a coordenação, ou seja, criar lógica de funcionamento entre os contatos. Se você quer uma lógica, então você faz tudo isso eletricamente, organizando a combinação dos contatos. Ora um abre, ora outro fecha, e aí você vai ter o resultado da lógica que você quer. Esse é o conceito de comando
antigo. Então você monta lá, pega lá os contatores, vai colocar lá no painel. Esses contatores, eles são estruturados com uma série de contatos. Aí é dividido em duas partes. Você tem a parte de força e a parte de lógica, onde você tem os contatos auxiliares. Esses contatos é justamente eles que vão fazer com que você consiga organizar uma lógica. Quando a gente fala de lógica, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de lógica de acionamento. Ou seja, eu tenho um motor A, tenho um motor B, vou dar um exemplo, e de repente a minha lógica é o seguinte: toda vez que o motor B estiver ligado, o motor A não pode ligar. Isso aí é um exemplo de lógica. Nesse caso aí, toda essa lógica, toda essa implementação, a gente faz usando lógica de contatos elétricos. Ou seja, a gente aproveita a combinação entre os contatos para poder gerar o resultado desejado. Nos sistemas atuais, que é com a utilização de CLPs, controlador lógico programável, que é o CLP, os inversores de frequência, sistema de servacionamento, que é os drives, ou os sistemas microprocessados. Essa lógica, essa organização, essa combinação de sequência lógica de contatos para gerar o resultado desejado, não acontece mais fisicamente. A gente utiliza software com a utilização de computadores. Esses computadores, que no caso eu posso citar, que é o controlador lógico programável, o CLP. As pessoas que estão inteiradas na área já conhecem, já sabem do que se trata. Mas como eu estou fazendo uma abordagem para tanto iniciantes como pessoas que querem reforçar ou pessoas que querem rever comandos, mas eu estou fazendo uma abordagem de forma generalizada, global, para que todo mundo, todos os níveis possam compreender. Então, hoje você tem a lógica em si, que é a lógica, o controle em si, ele foi transferido para um sistema microprocessado em que, com a utilização de software, você monta a lógica de programação daquele software, e aquele software, com o auxílio de um computador, que seria o controlador lógico programável, faz as funções lógicas que é necessário para fazer aquela sequência de acontecimentos acontecer. E no caso, que eu dei exemplo agora, de dois motores, motor A e motor B, quando você precisa que quando um interaja com o outro na hora que estiver ligando, ou desligando, ou funcionando, e aí vai depender de acordo com a lógica que você montar. Então, essa lógica anteriormente, você tratava ela, você montava ela, criava ela usando sinais elétricos, com comandos elétricos ali em loco, utilizando os contatores. Hoje, não. Hoje, essas lógicas são montadas em sistemas eletrônicos, em que eles armazenam essa lógica que você criou e eles mantêm a repetição de acordo com o que você determinar via software, via computador. Estou falando por alto, porque posteriormente nós vamos falar de CLP na série automação. Então, estou falando aí por alto, só para a gente ter uma ideia da diferença dos comandos anteriores e os comandos hoje aplicados. Você tem que interagir aí no sentido de querer crescer. Isso quer dizer que a gente não vai estudar a estrela de triângulo, que a gente vai estudar? Não. A estrela de triângulo, a reversora e esses comandos que são aplicados, esses comandos modelo, eles são aplicados justamente para você começar a iniciar o entendimento sobre comandos elétricos. Então, é de extrema importância. Porém, você não deve decorar, decorar um diagrama elétrico, não vai adiantar. Você tem que aprender o conceito, tem que aprender como articula uma lógica de comando. Tem que entender tem que ser abrangente o entendimento, porque só é possível você transferir esse conhecimento para outra forma de controle se você realmente conhecer o fundamento, porque o fundamento vai ser comum. Apesar que os sistemas microprocessados, como os CLPs, permitem que você faça controles que eletricamente não é possível. As lógicas elétricas
usando contatores e relés, estão condicionados à condição elétrica, ou seja, são dependentes das limitações elétricas. Já no controlador lógico programável, nos sistemas de controles microprocessados, você vai ter outras possibilidades que é possível utilizando esses componentes. Quero também fazer um comentário aqui sobre as nossas aulas. As aulas estão disponíveis. Eu gravei algumas aulas de eletricidade básica. Quem tem dificuldade de eletricidade básica, quem entender algum conceito de eletricidade, é importante dar uma olhada. Eu preciso que as pessoas, vocês que estão acompanhando as aulas, dê um feedback aí, para a gente poder saber o que precisa melhorar e crescer aí. Porque é importante a gente saber que o motivo de eu estar dando aula aqui é justamente você que está procurando as aulas, você que quer aprender, você que... Então, para a gente melhorar, é necessário a gente ter um feedback, uma resposta aí. Pode ser críticas construtivas, elogios se tiver, para a gente saber que o público está interagindo aí, nossos alunos estão interagindo, e aí a gente vai ter base do que produzir e o que realmente as pessoas estão precisando para aprender em relação à eletricidade. Aplico e utilizo a minha base de experiência para meus alunos, as pessoas que acompanham minhas aulas. Então, estou aberto aí para críticas e elogios. O feedback de todas as pessoas que acompanham minhas aulas é justamente a condição para mim continuar dando aula. Se você de alguma forma, a aula, você assistir e contribuir para o seu conhecimento, então dê um joinha aí, interaja, deixe notícia aí, porque só assim eu vou saber que é possível e tem motivo de continuar dando aula. Obrigado aí, vamos acompanhar a continuação do comandos elétricos. Eu vou falar de como você vai calcular a curva de curto-circuito para definir o disjuntor, é só uma base superficial. E posteriormente, acredito que na próxima semana a gente vai estar falando de componentes propriamente dito utilizados em comandos elétricos, que é relés de sobrecarga, disjuntores, contatores, como você lê um contator, como você interpretar um contator, como você entender um contator, como dimensionar um contator, como interpretar comandos elétricos, uma série de coisas aí a gente vai falar. Então, acompanhe aí a finalização da aula, é rápido, a gente só vai fazer uma abordagem simples. Obrigado por ter nos acompanhado aí, até a próxima, vamos para a aula. Olá pessoal, vamos iniciar aí a nossa segunda parte da aula, comandos elétricos em relação a disjuntores. Na outra aula, na aula 1, comandos elétricos, essa é a continuação da aula 1, nós falamos do disjuntor, eu fiz essa representação que a gente dimensiona, pega os dados da carga, que no caso aí nós temos um transformador, então eu peguei a potência do trafo, a tensão no secundário, a tensão de linha no secundário, que é a tensão nominal de saída do transformador, e a impedância do transformador, que é 5%, corresponde a 0,05 ohms. Para mim calcular a corrente nominal do transformador, é um cálculo simples. Pegar a potência do transformador dividido por raiz de 3 vezes a tensão no secundário. Então, a corrente no secundário, ou a corrente na saída do secundário, corrente nominal na saída, ou corrente nominal no secundário, é igual à potência total do transformador, dividido por raiz de 3 vezes a tensão nominal de saída. Então, o resultado vai ser a minha corrente nominal do transformador, que é igual a 1.520 amperes. Essa corrente é a corrente em que o meu transformador vai poder fornecer
ou seja, é a corrente correspondente à potência total do transformador. Para me definir o IK, a corrente de curto-circuito, relembrando, o que é a corrente de curto-circuito? É a corrente em que o disjuntor vai poder atuar sem sofrer dano. Ou seja, o IK do disjuntor permite que ele interrompa o curto-circuito a esse nível sem sofrer dano. Nesse caso aqui, nós calculamos a corrente de curto-circuito desse transformador. Para definir o disjuntor, é necessário a gente conhecer a corrente de curto-circuito da nossa carga. Então, no caso do transformador aqui, a corrente de curto-circuito desse cara aqui, desse transformador, é 30 kA. Logo, eu vou ter que dimensionar o disjuntor baseado nesse resultado aqui. Aqui nós temos alguns dados que nós já falamos sobre esses dados. Não é importante a gente detalhar agora. Vamos para a segunda parte dos disjuntores. Então nós temos aí a carga, está definida aí. Corrente da carga, a minha corrente nominal na saída é 1.520 amperes. E o IK, ou seja, o curto-circuito da minha carga é 30 kA. Nesse caso aqui, a nominal indicada, ou seja, a nominal do disjuntor, pode ser um disjuntor ajustável, onde ele vai ter a corrente mínima de 250 e a máxima de 600 amperes. Quer dizer isso? No caso do disjuntor selecionado aí, é um fabricante específico, pode ser qualquer outro fabricante do disjuntor da mesma modalidade, você vai ter, talvez não tenha os mesmos valores, mas você vai ter a mesma condição de ajustar. Então, a nominal do disjuntor é de 1.250 a 1.600 amperes. Como o meu transformador vai fornecer uma corrente de 1.520, então eu posso ajustar nesse range aí para esse transformador, esse disjuntor. A corrente de CU, que é a corrente de curto-circuito, que é o IK desse disjuntor, é de 50 kA. Perfeito. Esse disjuntor aqui, com essa característica aqui, ele pode interromper uma corrente de curto-circuito a um nível de 500 kA. Significa dizer que se a minha carga só chega no máximo a 30 kA, a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente de curto-circuito tende ao infinito, mas a esse nível aqui é um nível aceitável para que essa carga aqui ela não sofra dano se houver um curto-circuito. Então, o meu ICU aqui é possível eu instalar esse disjuntor aqui, porque ainda que tenha um curto-circuito de 30 kA, não vai ter problema. Por quê? O meu disjuntor é de 50 kA a capacidade de curto-circuito. Então, se tiver um curto-circuito de 30, que é o curto-circuito para esse trafo aqui, o cálculo de curto-circuito para esse trafo, então significa que eu não vou ter problema nesse disjuntor para a ruptura ou para a abertura desse circuito aqui, no caso de um curto-circuito. Aí nós temos o nível de curto-circuito da instalação. No caso aí, nós temos o transformador, que é a fonte, já definimos o curto-circuito do transformador. Agora a gente vai definir o curto-circuito da instalação. Nesse caso aqui eu tenho um painel elétrico, onde eu vou ter um disjuntor, que não é o disjuntor da saída do trafo, é um disjuntor na entrada desse painel, para proteção das cargas nesse painel, e monitorar a corrente na entrada desse painel aqui, proteção. Então, eu sei que a curva de curto-circuito desse transformador, na verdade, o IK desse transformador é 30 kA. Significa que a corrente de curto-circuito desse cara é 30 kA. Por que eu dimensionei aqui um disjuntor de IK de 25 kA? Porque a impedância da linha vai influenciar no curto-circuito desse cara. Ou seja, eu vou ter outra impedância aqui. Então, essa impedância vai gerar uma queda
na corrente de curto-circuito, caso ocorra nesse transformador, então eu posso dimensionar o disjuntor com uma curva de curto-circuito menor. Ou seja, um disjuntor em que ele suporte, caso havendo um curto-circuito, ele pode sofrer um curto-circuito de 25 mA e não vai sofrer dano algum. Porque eu vou garantir que a impedância dos condutores, dos barramentos aqui, vão influenciar, dando uma queda na corrente de curto-circuito desse transformador aqui. Então, praticamente eu vou ter a soma da impedância dos barramentos de alimentação do painel e a impedância interna do meu transformador. A soma das duas vai gerar uma queda na corrente de curto-circuito, e aí eu vou poder dimensionar o disjuntor com curto-circuito menor, ou seja, com IK menor. Nível de curto-circuito decresce à medida que o painel se afasta do transformador. Maior impedância envolvida. É aquele mesmo conceito. Quanto maior for a distância, o condutor, mais distante for o condutor, maior a queda de potencial. Então, nesse caso aí, se houver um curto-circuito, eu vou ter a influência da impedância desses condutores para garantir a queda na corrente de curto-circuito. Consequentemente, eu posso ter um disjuntor de menor IK. Para você auto-avaliar, depois dessa aula, você precisa garantir que você compreendeu as variáveis elétricas aí. Entendeu o que é o IK, entendeu o que é a corrente de curto-circuito, o mínimo, isso é o mínimo. Aqui nós temos a configuração do circuito geral, ou seja, o nível de curto-circuito da instalação geral. Então eu tenho o transformador, que é o responsável para prover a alimentação da carga, está aqui. Os dados do transformador, a gente já definiu o curto-circuito do transformador. E aí selecionou o disjuntor para esse transformador, em função da curva do curto-circuito desse transformador aqui. Então, a curva de curto-circuito desse transformador, o curto-circuito desse transformador, que é o IK, é 30 kA. Decidiu que era possível colocar um disjuntor com a curva de curto-circuito de 50 kA. A gente sabe que o curto-circuito aqui, 30 kA, se esse cara suporta uma corrente de curto-circuito de 50, então com 30 kA, ele não vai sofrer dano algum se houver um curto-circuito com esse nível de corrente, de curto-circuito. Para o painel aqui, que está mais distante do transformador, eu vou ter o trecho de barramento. Esse trecho de barramento do disjuntor ou do transformador até o painel de distribuição vai também aparecer uma impedância, como a gente já havia falado. Então, eu vou ter aqui, eu posso instalar aqui um disjuntor com IK menor do que o disjuntor de IK na saída do transformador. Ou seja, o IK do painel pode ser menor do que o IK do disjuntor na saída do transformador, o disjuntor que está mais próximo. Por quê? Porque a impedância gerada nos condutores aqui vai reduzir a corrente de curto-circuito. Consequentemente, o IK aqui vai ser menor. Eu posso colocar um disjuntor de IK menor e vou garantir que o disjuntor trabalhe sem sofrer nenhum dano. Aqui nós temos alguns exemplos dos acessórios relacionados a esse disjuntor. Nesse ponto aqui é importante porque eu tenho alguns fins de curso que são microswitches. Esses microswitches, eles são instalados internamente ao disjuntor e são estruturados com uma arquitetura eletromecânica, ou seja, você tem contatos elétricos aqui. Se houver uma mudança do estado do disjuntor, mecanicamente você atua contatos, permitindo que circule uma corrente elétrica e você pode aproveitar essa corrente elétrica para várias coisas em comandos elétricos. Por exemplo,
Os microswitches, se o disjuntor for para a posição de trip, ou seja, a posição de central, quando acontece um curto-circuito ou um desligamento por sobrecarga, o disjuntor não vai para a posição desligada, ele fica em trip, fica na posição central, no meio. Então, é possível você pegar esse tipo de informação a partir de sinais elétricos gerados por a mudança de estado dos contatos do microswitch. Essa mudança de estado é mecanicamente, ou seja, quando o disjuntor desarma, ele bate esses interruptores e os interruptores permitem a passagem da corrente elétrica para você aplicar ela e usar para sinalização. Não é a corrente, claro que não vai ser a corrente igual, a corrente não vai ser igual à corrente do circuito, é uma corrente de sinal, uma corrente baixíssima. Eu vou falar desse assunto. Eu toquei nesse assunto, vou falar desse assunto posteriormente. Mas, como é comandos elétricos, a gente faz transferência de potência, a gente consegue controlar uma carga alta com uma baixa corrente. Não é uma transformação, é uma conversão de potência. Na verdade, você pega um sinal elétrico, energiza uma bobina, essa bobina tem uma capacidade de gerar um campo magnético ou eletromagnético. Esse campo eletromagnético tem propriedades mecânicas de atrair um corpo. Então você aproveita esse fenômeno para atrair esse corpo fecha os contatos, que são os contatos mais robustos, responsáveis para conduzir a corrente mais alta no circuito. Esse é o conceito de comandos. Então você tem aí os microswitches, que são acessórios responsáveis para auxiliar os disjuntores de caixa moldada, os disjuntores especiais aí em comandos elétricos. É aqui que a gente aplica, propriamente dito, o comando elétrico em relação a disjuntor. Em algumas situações é necessário você sinalizar o estado do disjuntor. Então você vai utilizar esse cara em conjunto com o comando, com os contatores, justamente para controlar alguma carga, intertravar e sinalizar. A questão do intertravamento é, se eu quero garantir que um motor não ligue quando esse disjuntor estiver ligado, então eu posso utilizar esse microswitch, o contato desse microswitch, para intertravar, ou seja, se eu ligar esse disjuntor, isso é uma lógica de comando, o outro disjuntor ou a outra carga não vai ligar, ou assim que eu ligar esse disjuntor, a outra carga pode ligar. Outro fator importante é sinalização supervisória. Quero indicar falha do disjuntor. Eu quero que, se esse disjuntor desligar, eu consiga enxergar no interface, a partir de sinais para um CLP, um controlador lógico programável, eu vou conseguir monitorar o estado desse disjuntor utilizando os sinais desses microswitches. Entendido? Temos aí alguns acessórios, que é acessórios mecânicos, disjuntor. Manopla. Aqui são os terminais que você pode aplicar para não ter que colocar o cabo nos parafusos. Você coloca o cabo nesse cara aqui, os cabeamentos, e o pino aqui vai no contato com o parafuso. Isso aqui é uma adaptação para a manopla em porta de painel, para você desligar o disjuntor sem precisar abrir a tampa do painel. Aqui são barramentos para facilitar o posicionamento do disjuntor no painel elétrico, na hora da montagem. São borrachas de proteção e aqui são conexões traseiras quando for necessário você fazer uma conexão de borne nessa posição. Aqui nós temos um acionamento motorizado. O que é que significa isso? Aqui nós temos um sistema de servacionamento, que eu posso alimentar esse sistema de servacionamento à distância e ele desligar de forma elétrica com o comando desligar o disjuntor à distância, eletricamente. Se alimentar, mandar um sinal elétrico aqui e ele vai fazer com que o disjuntor vá para a posição desligada. Aqui é uma trava mecânica para não permitir que esse disjuntor ligue quando esse aqui estiver ligado. Você trava aqui mecanicamente e não permite que ele mude o estado. Essa peça aqui é a peça de fixação
no painel, você vai utilizar esse cara aqui para poder fixar no chassi do painel. Normandim, e aqui você tem o orifício para colocar os parafusos, caso não tenha o trilho. Essa foi nossa aula sobre disjuntores. Mais detalhes só em literaturas específicas, aulas específicas. A gente está na primeira aula, na segunda parte da série Comandos Elétricos. Acompanhe as próximas. Dê um feedback sobre o que você achou da aula. Informe sobre o que você entendeu, para que a gente possa, caso seja necessário, a gente possa melhorar aí nossa didática e facilitar o seu aprendizado. É importante o feedback para que a gente possa continuar fazendo aí essas aulas. Até a próxima. Aguardo você na próxima aula.